Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Alexander Podcast, atualização sobre a guerra de Israel. Mas hoje eu quero tratar de um assunto especial conectado à guerra, que esse assunto é o Irã, a pedido do meu grande amigo, o Guilherme Oradowski. Hoje é o dia 25 de janeiro de 2024 e vamos lá. É claro, antes eu peço para que possam compartilhar e espalhar com seus amigos e familiares para que eles também fiquem bem informados e ajudem o canal a crescer. Muito obrigado. E antes de começar a falar sobre o assunto, quero dedicar esse vídeo ao colega Nicholas Berger, que ele caiu em combate há 3 dias atrás, durante aquele acidente no qual uma força de tropas israelenses foi atingida por um RPG e essa explosão ativou todo o sistema de detonamento de túneis, nos quais caíram 21 soldados. Que Deus o tenha e eles repousem ao lado do trono celestial. Então fica aqui a minha dedicação a eles. Então, ok. Agora vamos falar do Irã. O Irã, ou na verdade a Pérsia, é um país, um império diferente da maioria dos outros impérios ou países. E por que isso? Pois a maioria dos impérios, eles durante uma época, eles primeiro são desconhecidos, aí começam a crescer, ficam fortes e fortes, até chegarem ao seu auge, e depois decaem, perdem a sua importância, a sua relevância como centro geopolítico. Assim como foi com vários impérios da história. No entanto, a Pérsia ela está sempre ali em relevância nos holofotes da história. É preciso lembrar que o primeiro império persa, que era o mais forte do mundo na sua época, foi entre a conquista da Babilônia até esse próprio império persa ser derrotado por Alexandre o Grande. Estamos falando aqui cerca de 2.400, 2.300 anos atrás. Depois, na época do Império Romano, nós tínhamos ali também na Pérsia o Império Parta, o Partia, o Parta, o qual eles competiam com o Império Romano no Oriente Médio para ver quem tinha a hegemonia. Império Parta. Durante a época do Califado Islâmico, do profeta Maomé e dos califas, no qual o Islã começou-se a expandir-se como, digamos, movimento político, militar, religião, então nós tínhamos o Império Sassânida na Pérsia, do qual a religião era o zoroastrismo. Aqui só um parênteses, aquele filme 300, de Esparta contra os persas, os Xerxes, é justamente esse primeiro império que eu falei. Então, enfim, há cerca de 1.300 anos atrás, tinha o Império Sassânida, que eram os Zoroastras, e aí veio o Califado e conquistou a Pérsia e islamizou a Pérsia. Daí eles tornaram-se muçulmanos e acabaram indo para o ramo xiita do Islã. Tanto que hoje a Pérsia, o Irã, é o principal país xiita do mundo e é o centro xiita, digamos, vamos dizer. Assim como a Arábia Saudita é o centro sunita. Então tivemos a conquista dos mongóis em cerca de 1.200, 1.300. Aí a região passou a chamar-se Ilkhanat, o Kanato, pois tudo que se chama Kanato, o que quer dizer Kanato? Quer dizer Khan. Khan é igual ao rei ou imperador em mongol, daí Gengis Khan. Então se vemos Kanato da Crimeia, Kanato da Ásia Central, Kanato de Samarcand, isso remete a uma herança mongólica. Certo?
E depois do Ilkhanato, na época dos mongóis, tivemos o conquistador Timur ou Tamerlane, o qual nunca perdeu uma batalha. Depois nós tivemos a dinastia ou Império Safávida, né, os Safávides, de 1500 a 1700. Depois nós tivemos a dinastia Qajar, de 1700 a 1900, né, que a Pérsia continuava sendo um império. E nós tivemos, por último, a dinastia Pahlavi, que entrou em 1921 e saiu em 1979, com a Revolução Islâmica. A dinastia Pahlavi é basicamente uma monarquia autoritária e laica e pró-ocidental. Então, seu último monarca, o Shah, que Shah iraniano é rei, Shah Reza Pahlavi, no final dos anos 70, devido a, sem aqui entrar em detalhes, mas devido a descontentamentos sociais, econômicos, políticos, muitos iranianos começaram a protestar, principalmente a classe religiosa, sacerdotal. Os protestos foram reprimidos, só que os protestos foram adquirindo tanta força e tanta intensidade que o rei do Irã, Shah Reza Pahlavi, já não conseguia controlar. E aí, em 1979, ele se exilou do país e foi aos Estados Unidos. E quem entrou foi o Ayatollah Khomeini. Lembrando aqui, até 1979, o Irã era um grande aliado de Israel e dos Estados Unidos. Após 1979, esse cenário mudou completamente. Ele passou a ser um dos maiores inimigos de Israel e dos Estados Unidos. Então, em 1979, entra o Ayatollah, uma espécie de título, né, político espiritual, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Quem é esse tal de Khomeini? Ele era um clérigo islâmico xiita, que devido às suas ideias radicais, ele foi exilado do Irã. Ele morou na França. De lá ele conseguiu, como se fala, seguidores, admiradores, que viam ele não só como uma fonte de inspiração religiosa islâmica xiita, mas também como uma fonte de poder político, né? E assim ele soube aproveitar o movimento, voltou ao Irã em 1979, tomou o poder e criou a República Islâmica Iraniana. Aqui fazendo um parênteses, o nome da Pérsia passou-se a chamar Irã, foi antes disso, lá pelos anos 40 e 50, onde Irã indica ária, ou seja, do povo ou da etnia ariana, que é uma, digamos assim, uma família de línguas, etnias indo-europeia ariana, na qual acredita-se que a parte ocidental foi para a Europa, e daí os nazistas se chamavam de arianos, e a parte oriental ficou ali pela Pérsia e outros lugares. E daí de novo área, daí vem o nome Irã. Vamos tocar nisso mais adiante. Então, novamente, em 1979 cria-se a República Islâmica Iraniana. E como funciona essa república? Ela tem primeiro, ela é de caráter autoritário e religioso. Você tem a polícia da moralidade, que ela, por exemplo, verifica na rua se as mulheres estão cobrindo a cabeça direito ou não, e outras questões morais. Então, como é o sistema? Temos presidente, parlamento, primeiro-ministro, tudo isso, só que tem-se o Ayatollah, que ele é o líder supremo e ninguém pode tirar ele do poder. Quer dizer, a princípio ele está no cargo até morrer. Ou seja, ele é como se fosse uma espécie de imperador e poder moderador. Sim, como se fosse Dom Pedro II,
né, no Brasil, ou imagina então o rei da Inglaterra com poder real. Então isso que seria o Ayatollah, que ele é um líder não somente político, mas é também um líder espiritual. E se vocês podem ver, eles usam um turbante preto, que esse turbante ele indica certa nobreza no islamismo xiita, e segundo algumas fontes quer dizer que tem descendência direta com o profeta Maomé. Ok, e portanto, a República Islâmica Iraniana ela é uma ditadura, e como toda ditadura, ela precisa ter um exército à parte, além das forças armadas e polícias regulares. Então, por exemplo, assim como a Alemanha nazista tinha a SS, Schutzstaffel, a Rússia comunista de Stalin tinha a NKVD, Народный Comissariado Внутренних Дел, ou seja, comissariado interno para questões do povo, o qual depois passou-se a chamar-se KGB, e por aí vai. Assim como até a Venezuela tem a guarda bolivariana. Então, a República Islâmica do Irã tem o Islamic Revolutionary Guards, ou seja, Guarda Revolucionária Iraniana. Ou seja, o próprio nome já indica que era para guardar a Revolução Islâmica e o seu filho, que é digamos, o Irã, que é o filho dessa revolução, a República Islâmica. E o que acontece é que essa guarda revolucionária tem às vezes mais poder do que o exército real. E, portanto, logo após chegar ao poder, em 1979, o Irã começa a guerra com o Iraque, pois justamente Saddam Hussein ele temia essa influência radical xiita islâmica, temia que ela se espalhasse por Iraque, né? Pois o Iraque tem uma grande minoria xiita, e lá no Iraque tem alguns dos lugares que são sagrados pelo islamismo xiita, como Karbala, Najaf e outros lugares. Então, ironicamente, pode-se dizer que Saddam Hussein foi o primeiro que identificou o perigo da República Islâmica. E, de fato, após Saddam Hussein ter sido removido do poder, o Irã passou a crescer-se, fortalecer-se cada vez mais geopoliticamente. Então, essa guerra do Irã-Iraque durou 10 anos, até 89, ela terminou em empate. E foi isso. Em 1989, morre o Ayatollah Ruhollah Khomeini, entra em seu lugar o Ayatollah Ali Khamenei, o qual está até hoje no poder, ou seja, mais de 30 anos. E até hoje ele é que manda no Irã. Claro. Então agora vamos falar sobre o papel do Irã no Oriente Médio moderno. Primeiro de tudo, dentro do Irã mesmo, essa seria o que fala a barriga suave do Irã, ou seja, o ponto fraco, pois dentro do Irã, aqui mostrando o mapa, espero que tenha ficado bom. Tá vendo? Esse aqui é o Irã, esse triângulo. E o que acontece é que temos aqui muitas minorias. Nós temos os azeris, que simpatizam com o Azerbaijão. O Azerbaijão é um país da etnia azeri. Temos aqui os curdos. Temos aqui árabes. Temos aqui outras diversas minorias. Temos aqui os balutes, que é um povo que habita entre o Irã, o Paquistão e o Afeganistão. Temos aqui turcomenos na fronteira com o Turcomenistão e outros. Por isso que, fazendo aqui um parêntese, acredita que o jeito mais fácil de prejudicar o Irã é justamente tentando agitar essas tensões étnicas. E o Irã que não é bobo, ele sabe, ele ativa sua polícia e guarda revolucionária. E se formos investigar, nós vamos ver que as repressões do Irã para protestos e manifestações é horrível. Lá não tem papo de direitos humanos. Mas isso
não é somente porque eles são, digamos, persas, chiitas, não ocidentais, mas sim eles sabem que essa é a maior ameaça. Porque se eles perdem poder, eles perdem tudo. Por isso, eles usam total repressão. Também é um método político cruel, método político cruel, porém efetivo. Agora, uma segunda questão. O Irã no Oriente Médio. No Oriente Médio em geral, os países quer dizer são árabes, nós temos também os turcos e temos os iranianos, persas. Portanto, entre o Irã e os árabes há sempre uma questão assim racial, pois como eu falei anteriormente, os irãs eles se veem como arianos, portanto como se fosse uma raça superior, digamos os alemães do Oriente Médio, e portanto eles os etnia persa, né? Muitos deles acham-se melhor do que outros, do que árabes e etc. E claro, temos a questão principal que é a Shia versus a Sunna. Ou seja, 20% do mundo islâmico é xiita e a maioria deles está no Irã. Então o Irã ele é o centro do islamismo xiita. E os xiitas e os sunitas eles brigam basicamente desde o surgimento do Islã. É uma luta como se fosse para ver quem é o Islã verdadeiro, né? Digamos assim. E é claro, e a última questão sobre o Irã no Oriente Médio, como falei anteriormente, desde que Saddam foi retirado do poder em 2003, o Irã ele passou a crescer drasticamente, ele passou a usar sua influência com as minorias xiitas, né? No Iraque, na Síria, no Líbano, no Iêmen. E assim eles passaram meio que a dominar indiretamente essa região. Tem um analista persa, Ilal Yossian, ele diz o seguinte: o Irã ele vem, ele dá arma, dá dinheiro, mas ele não fala o quando atirar. E isso é que causa uma relação sólida entre o Irã e essas respectivas milícias. Então, portanto, ao longo dos últimos anos, de fininho, debaixo do radar, o Irã foi dominando uma milícia xiita no Iraque, outra aqui, outra na Síria e tal. E assim a gente vai ver hoje, o Irã de novo tornou-se um povo com vários tentáculos e o seu poder estende-se a centenas e centenas de quilômetros fora do território persa. E agora a última questão e conclusão. E tá bom, ok, tudo bem, mas o Alexander, e por que Israel? Por que o Irã tem tanto fascínio, né? Tem tanto fascínio negativo contra Israel. Então acredito eu ser quatro fatores. Tem o fator nazista, antissemita. Nós, judeus, na nossa história, praticamente todas as gerações, não falta povos querendo acabar com a gente. Então, talvez o Irã sobre os ayatolás é a bola da vez. Segundo fator, achar o inimigo comum. Ou seja, qual é a tática mais velha das ditaduras para unir o povo e fazê-los esquecerem que têm seus problemas? Ele acha um inimigo externo em comum. Fala para o seu povo: tá vendo? Vocês são coitadinhos, vocês não têm dinheiro, não têm saúde. Se vocês são persas ou azeres, curdos, árabes, turcomenos, baluches, etc., vocês são coitadinhos, sabe por quê? Porque Israel que é o malvadão, ele domina tudo, ele é a causa das nossas desgraças, etc, etc. Então acho que vocês entenderam o assunto. O terceiro ponto
é o fator perigoso, né? E que isso que foi Saddam identificou, o potencial destrutivo desse regime, a intenção xiita de dominação, digamos, uma crença escatológica barra messiânica, acreditando que não, o islamismo xiita vai voltar a ser o Islã majoritário, mainstream. Quem vai liderar esse papel é a Pérsia, né? E por isso que, se analisarmos as ações deles, o apoio deles para essas milícias sob essa perspectiva xiita radical ideológica, as coisas fazem muito mais sentido. E o quarto e último fator é porque, se no mundo islâmico você fala eu sou contra Israel e eu vou lutar contra Israel, isso lhe dá legitimidade. E você diz, não, de todos os inimigos que Israel tem, eu sou o maior deles, eu sou o que mais quero acabar com Israel. Então isso dá mais ainda, vamos dizer, levanta mais ainda a moral do Irã nesse aspecto. Então é isso, caros espectadores. Ficamos aqui com a conclusão do programa, dedicado ao colega Nicolas Berger, de bendita memória, e os outros 20 colegas que caíram no acidente de 22 de janeiro. Por favor, curta, compartilham, ajude o nosso canal a crescer. E é isso. Fiquem com Deus, confiem em Deus. Shalom, uleitraot.